Paulo Guedes, quando ministro da Economia, na época ele era ministro da Economia, ele fez um ataque muito bem elaborado à carteira de trabalho. Ele sabia que estava enfrentando uma instituição com muitos defensores, particularmente, claro, óbvio, entre os trabalhadores. E o Paulo Guedes é defensor da precarização dos direitos dos trabalhadores. O próprio Bolsonaro, quando candidato ainda, em uma entrevista na época da disputa eleitoral, e depois, já como presidente, dizia que é melhor ter emprego do que direitos. Não adianta ter direitos e não ter emprego. E essa visão, além de conceitualmente primária, ela estabelece um falso dilema, né? Como se direitos e emprego fossem coisas excludentes. Mas é exatamente isso o que se propõe. Há uma corrente de pensamento que estabelece direitos dos trabalhadores e aumento da oferta de empregos como coisas que se opõem e que muitas vezes se excluem. É uma ou outra, é emprego ou direito. Isso é mentiroso, mas tem a ver com a era atual do capitalismo internacional, que passou a desmontar toda a vasta rede de direitos da Europa numa velocidade impressionante. Instituições que pareciam estabelecidas para durarem séculos começaram a ser desmontadas depois de algumas décadas. Até porque elas foram erguidas com base na ideia de que era preciso esvaziar os movimentos revolucionários na Europa Ocidental. Havia uma preocupação, inclusive, quando os Estados Unidos estabelecem o Plano Marshall, de excluir países onde os comunistas tinham alguma influência, participação no governo, pressionando aqueles países, aquelas sociedades, a excluírem os comunistas para receberem dinheiro do Plano Marshall. E, ao mesmo tempo, uma Europa empobrecida, devastada pela Segunda Guerra Mundial, 6 anos de guerra. Então, era preciso levantar instituições de proteção social. Levantar instituições que garantissem um colchão de proteção ao desvalido, ao desempregado, ao que não podia trabalhar, ao que ficou doente, aquele que não consegue pagar um sistema particular de saúde ou de educação. A social-democracia foi erguida, em parte com as ideias lá do Bernstein, mas, sobretudo, com essa motivação de esvaziar os movimentos revolucionários. Quando esses movimentos revolucionários desaparecem do horizonte, o capital passa a promover a desmontagem desses sistemas de proteção. Isso está acontecendo na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, numa velocidade excepcional. Na Suécia, na Dinamarca, a exceção tem sido a Noruega, um país realmente à parte, por condições financeiras e econômicas que são únicas.
são únicas. O Fundo Soberano Norueguês só cresce, porque sempre sobra muito dinheiro com o petróleo do Mar do Norte e, claro, com o sistema de proteção social que não é inviável para o Estado, porque o Estado tem tido superávites reais ano após ano. É a exceção, não é? Mas também, claro, em algum momento será atacado esse sistema de proteção social, até para não servir de baliza, de parâmetro para os outros países que terão seus sistemas internos severamente atacados. Restará uma sombra do que já foi o sistema de proteção social, o estado de bem-estar social erguido na Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra. O Brasil tem, assim, espasmos, né, de proteção social, mas tem um sistema público de saúde cujo conceito, cuja ideia, cujo ideal são invejáveis. Realmente invejáveis. No entanto, cada vez há menos dinheiro por causa do comprometimento do Estado brasileiro com o custo financeiro da sua dívida. Aliás, o Haddad e a Tebet, que têm defendido tanto pente fino para cá e para lá, do benefício de prestação continuada, na previdência social, nas pensões, nunca mencionam um pente fino na dívida, na sua construção, nos seus indexadores, no controle da indexação da dívida, no sistema de juros. Nada, não se menciona pente fino na dívida. É um assunto sobre o qual já falamos, aliás, recentemente, voltaremos a falar. Mas é interessante que, paralelamente a isso, a austeridade, isso foi assim até na Itália de Mussolini, né? A austeridade como arma para esvaziar os sindicatos, que depois passam a ser controlados pelo Estado fascista. E, claro, a transformação do mercado de trabalho numa arena de lutas. A ideia é atacar qualquer senso de solidariedade, qualquer senso de consciência coletiva dos trabalhadores, para que eles se enxerguem uns aos outros como competidores pela vaga de trabalho. O que, claro, tem a ver com outro elemento essencial da economia capitalista, que é o exército de reserva. É manter um nível de desemprego tal que sempre haja um exército de reserva, a capacidade de reposição que tira do trabalhador empregado o poder de negociar. Ele deve se contentar com o seu salário, que vai perdendo valor real. Ele deve se contentar com as condições de trabalho, porque se ele não quiser, tem outro. Essa é a ideia que acompanha a austeridade. A carteira de trabalho, essa que o Paulo Guedes atacou de uma maneira, repito, muito bem elaborada, porque ele sabia o que estava enfrentando, a instituição histórica que ele estava enfrentando. Então, o que ele fez? Ele veio com outra carteira de trabalho. Olha que legal, ó, essa aqui tem uma faixa amarela e uma faixa verde. É a carteira verde e amarela. Você continuará com a carteira. Mas, ó, uma série de direitos
inerentes ao trabalho formal, essa série desaparecerá. Por quê? Nós estamos falando só dos que estão chegando ao mercado de trabalho e o trabalhador poderá escolher. Mentira! É claro que as empresas, que por sua vez têm em volta do pescoço a canga do Estado, os impostos pelos quais o Estado luta bravamente, como vimos no caso aí da desoneração, reoneração, imposto em cima de emprego, uma vergonha e uma burrice. Acima de tudo, uma burrice. Porque lá na frente, inclusive, impacta negativamente a arrecadação do Estado. É uma estupidez, né? Mas e amplia os gastos, porque provoca desemprego. Mas, parênteses, falando em desemprego, a nova ideia defendida pelo Haddad, pessoalmente, é atacar o seguro-desemprego, com a justificativa de que haveria uma punição às empresas que demitem demais. Quando, na verdade, demitir e contratar é resultado de relações econômicas e da realidade econômica. Essa é a lógica do sistema aplaudido por Haddad. Sistema capitalista financeiro e do sistema capitalista em geral, em qualquer época. Você contrata porque precisa produzir mais ou está vendendo mais. E produzir aqui tanto o tangível quanto o intangível. Pode ser uma editora, pode ser um escritório de advocacia ou uma fábrica de carros ou uma lavoura de feijão. Não importa, você contrata porque precisa de mais força de trabalho. E demite, ou porque o negócio está ruim, ou porque começa a enxergar a desaceleração da demanda pelo seu produto. Ou porque algum evento inviabilizou que aquela empresa conseguisse manter os seus funcionários, pelo menos no nível anterior. Isso é a economia, isso é a lei geral. Isso não tem a ver com punir ou não punir. E o Haddad sabe disso. A ideia é reduzir transferências para seguro-desemprego. E você faz de conta que a punição é a quem demitiu e não ao demitido. É ao demitido, Haddad. Punido duas vezes. Com a demissão e com a redução do seguro-desemprego, que já tem sido atacado. Bom, e a carteira de trabalho não é um mero formalismo. Não é apenas o documento estabelecido para registrar a relação entre o trabalhador e a empresa, entre o empregado e o empregador. Ela significa a garantia de que parte daquilo que é tirado do trabalhador com a mais-valia retorne com alguns direitos. É a mesma lógica para o 13º. A empresa faz o cálculo do orçamento anual. Então, ela já contabiliza 13 salários e faz o salário médio mensal, contabilizando 13 salários. Mas o 13º foi a maneira de algum modo, reconhecer que o trabalhador
é alienado da riqueza que ele produz. Então ele precisa ter remuneração nas férias. Ele precisa ter ou a estabilidade que havia antes, ou aquilo que a substituiu. Um fundo de garantia. Por tempo de serviço, é exatamente pelo tempo de riqueza produzido. E quando o Supremo, aliás, inclina-se por uma remuneração que não é nem justa, é apenas racional do fundo de garantia, porque ele vai perdendo valor a cada mês, porque não acompanha a inflação, não acompanha a remuneração da poupança. E esse é o cálculo que eu ganharia se esse dinheiro, em vez de estar no fundo, estivesse na poupança. Essa é a conta, simples. E aí, o Ministério da Fazenda move a Advocacia Geral da União para falar, olha, teremos um impacto. E aí eles exageram. É como no caso do Revisão da Vida Toda. Um impacto que seria de 1,5 bilhão a 3 bilhões de reais foi apresentado pelo governo como sendo de até 400 bilhões de reais. Mesma coisa a remuneração. Eles inflam, mas assim, não é nem a potencialização, é a tetração, a pentação, a hexação do valor real. E a carteira de trabalho não é um enfeite, nem é um documento que serve como ode à burocracia no trabalho. Não! Essa é a ideia que vendem. Ah, isso é getulismo anacrônico. Não! Não. Aliás, o Trotsky já havia desenvolvido carteira de trabalho muito antes do Getúlio chegar ao poder no Brasil, quando o Trotsky ainda tinha poder na União Soviética. E esse papo de, esses direitos aí, isso aí é saudosismo do getulismo. Nada a ver. Durante 15 anos, o governo Getúlio não passou de um regime protofascista, que prendeu, que torturou, que matou, que perseguiu. Mas também, ao mesmo tempo, até para prestar o serviço de conter movimentos revolucionários, revolucionou, dentro da ideia de revolução burguesa que representava o movimento de 30, revolucionou as relações de trabalho, estabelecendo direitos que antes eram vistos como aberrações pelas oligarquias brasileiras. Incrível, voltaram a ser vistas essas mudanças. Esses direitos voltaram a ser vistos como aberrações. Ah, mas isso é anacrônico, é dos anos 30. O que vocês querem dizer com isso? Talvez vocês acreditem que a Lei Áurea seja anacrônica, como ato final da monarquia. E aí? Quem defende seus efeitos é um monarquista por isso? Não. Isso é sofisma barato e é usado contra a carteira. Mas o que fazer então? A palavra, o verbo empreender, que é um verbo muito interessante, ele vai em diversas direções. Você pode empreender coisas boas, ruins. Empreender é realizar, é tentar realizar. É ir em direção a aquilo que na roça chamam de empreitada. Tião Carreiro fez até empreitada perigosa. É empreitada. Empreender é muito bom, dependendo dos objetivos. Mas o verbo empreender ganhou nos últimos tempos outra conotação e ganhou um uso ideológico. O Lula, inclusive, na semana passada,
Porque nós já tínhamos ouvido tantas vezes empreender como verbo muito usado pelo Paulo Guedes. Recentemente foi usado a náusea pelo Pablo Marçal. E foi adotado, inclusive, por Boulos e por Nunes. Empreender. Queremos ajudar as pessoas a se tornarem empreendedoras. E na semana passada, o Lula falou, liguei para o Marinho. Falei, Marinho é o Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Na nossa época, a gente queria um trabalho na fábrica, com carteira assinada. Hoje, os trabalhadores não querem mais isso, eles querem empreender, querem ter seu próprio negócio. Não, Lula. As pessoas querem dignidade, querem que seu trabalho digno seja tratado com dignidade, seja remunerado com justiça, que os direitos sejam vistos como conquistas de quem participa da riqueza produzida, de quem produz riqueza, de quem é essencial para a produção de riqueza. Se isso é feito numa fábrica ou atrás de um carrinho de cachorro-quente, não importa. Essa ideia pequeno-burguesa, né? O sujeito se sente tão bem, porque agora ele não é empregado. Ele vende laranja. Ou ela não é empregada, ela agora tem lá o seu salão. Sim, ótimo. Se ela puder trabalhar por conta própria e tiver o seu trabalho dignamente remunerado, e ela vai depender, claro, das relações de mercado, demanda. É preciso que haja demanda para que o trabalho dela seja remunerado. O esforço dela para empreender seja remunerado. Há riscos, como tudo na vida, como qualquer empreendimento. Mas não coloque uma coisa como oposição à outra. Não coloque o verbo empreender como libertador. Não. Isso só aumenta a ideia de que o trabalho formal, o emprego formal, é um anacronismo. De que, inclusive, ao trabalhar na fábrica, fazendo o que você fazia, fazendo o que o Luiz Marinho fazia lá na Volkswagen, o Luiz Marinho trabalhou na Volkswagen, que isso possa ser feito numa relação entre empresas. Você se torna uma empresa, olha que legal, você agora não é mais um empregado, você é uma empresa. Isso é uma cascata. Mas há também, outro dia até o Vladimir Safatli observou isso muito bem, que esse apego que vai se estendendo da direita à esquerda pelo verbo empreender, o verbo passa a ser conjugado pelo Marçal e pelo Lula, que isso tem a ver, inclusive, com a ideia do vire-se. Vire-se. Você não faz parte de uma classe. Não há classes. Só há indivíduos e relação entre indivíduos. Esqueça a ideia de uma consciência de classe. Esqueça a ideia primordial de que a união de vários trabalhadores no mesmo ambiente de trabalho produz ou pode produzir, depende de N circunstâncias, mas tende a produzir consciência de classe. Esqueça isso. Seja você, empreenda. A gente arruma aqui um crédito. Talvez você se endivide se o negócio não funcionar, porque nós não vamos dar dinheiro. É um empréstimo.
subsidiado, não é igual dos bancões privados. Agora, se não tiver dinheiro para todo mundo aqui, você vai ter de ir no bancão privado. Esqueça. É o mesmo caminho feito nos anos 20 e 30. E depois, isso se torna cerne do fascismo. Só que o fascismo muda o quê? Vocês não são classe. Vocês são a expressão do Estado, da nação. Uma expressão nacional. Todos de camisas pretas. Agora não se faz isso. Mas, de novo, está lá o mesmo ponto que havia então. Vocês não são uma classe. Não tem de ter uma consciência de classe. Não tem de lutar para que tenham participação na riqueza que vocês produzem. Tornem-se empreendedores. Mas eu sou empregado? Não, você é um empreendedor. Você é uma empresa que tem um contrato com outra empresa. É ótimo que as pessoas tenham o próprio negócio. Mas é impossível que todos façam isso. Até porque haverá demanda sempre por força de trabalho coletiva nas empresas. E a carteira de trabalho, que o Lula disse, que falou para o Marinho, que agora ninguém quer saber disso, a carteira de trabalho não é um símbolo de relações burocráticas no trabalho, da burocracia no trabalho. Não. Ela é um documento que procura garantir a realização de direitos conquistados. Direitos que num país como o Brasil, e mesmo antes na Europa, na social-democracia europeia que havia e que vai sendo destruída, era apenas a redução do dano provocado pela alienação do trabalhador da riqueza que ele produz. O verbo empreender está sendo usado ideologicamente. Mas alguns o conjugam inconscientemente. Talvez com aquela ideia de que é isso que os novos eleitores querem ouvir. É uma armadilha que não foi montada por nenhum desses atores. Eles são apenas isso, atores. Muitas vezes involuntários, meu caro Ronald Gimenez. 4 horas.